Bem-vindos ao canal Diálogos com a Juventude. Política. Não vamos falar de política. Não desta política que está aí hoje, limitada a discussões partidárias, ideológicas, esquerda, direita, se nós vamos votar nesse ou naquele, ou nem nesse, nem naquele, ou nem, ou em, não importa em que vias se fale. Não temos condições de falar de política enquanto não falarmos antes de outros temas que são muito mais importantes e que são definidores da política. Porque a política é uma consequência, é o resultado de todo um conceito, de todo um pensamento do que nós imaginamos como democracia. Porque democracia não é só voto, não é só participação partidária. A democracia é um conceito mais amplo. E nós precisamos primeiro debater o conceito de democracia. Como participar de uma democracia, como executar uma democracia. E também, acima da democracia, antes de se falar em política, nós temos que falar numa coisa muito importante, que é cidadania. Que conceito se tem de cidadania? Que exercícios jovens querem de cidadania? Hoje nós temos um conceito de cidadania que anda meio deturpado, porque é um conceito que parte do princípio de que nós só temos direitos e de que não temos nenhuma obrigação na sociedade, né? Então nós temos que debater muito isso. Será que os jovens querem uma cidadania só de direitos? Será que isso funciona? Como a gente está vendo que não está funcionando muito bem? Ou nós temos que estabelecer uma coisa que é muito importante, que se perdeu hoje, não sei no mundo, mas pelo menos aqui no Brasil, o limite. Qual o limite para o exercício da cidadania? Qual o limite que deve ser imposto quando a cidadania se relaciona com as questões de gênero, com as questões de preconceitos, os mais diversos preconceitos, racismo, homofobia, gordofobia, misoginia, preconceito contra as populações indígenas, enfim. Hoje, por exemplo, nós tivemos agora, ontem, recente, um caso de um jornalista que foi fazer uma publicação num grande jornal nacional a respeito da morte da Marília Mendonça, e o que ele se referiu, na verdade, foi falar que ela era gordinha, que estava fora da imagem e assim por diante. Isto tem a ver com cidadania, isto tem a ver com colocar limites na cidadania. Que limites nós queremos? E depois ainda, muito antes de falar de política, nós vamos falar de sociedade, porque a sociedade nada mais é do que o resultado dessas conexões. As conexões entre esses diversos conceitos, eles acabam, dessas conexões, acaba emergindo a sociedade. Então, antes de discutir política, política partidária, voto, porque o ano que vem jovens a partir dos 16 anos já podem votar, e mesmo jovens já de idade um pouco maior, de 20, 18, 20, 20 e poucos anos, nós temos é que, a partir desse conceito de sociedade, estabelecendo essas conexões, estabelecendo principalmente os limites, é que nós vamos conseguir definitivamente melhorar o conceito que se tem de política e o exercício da política. Nós vamos parar de criminalizar a política, nós vamos parar de achar que tudo que é político não presta, de que os políticos só estão interessados no seu relacionamento pessoal, na sua família, nos seus amigos, nas suas comunidades, nos seus interesses, nos interesses de quem patrocina a sua eleição. E nós vamos ter condições de ter uma geração capaz de escolher os seus representantes. Aí sim, porque a política é muito importante, mas nós precisamos ter muito claro que a política é uma consequência de outros conceitos que nós precisamos primeiro determinar. Senão acontece o quê? As pessoas vão entrando no sistema e o sistema só fala, o ano que vem tem eleição, o ano que vem tem não sei o quê, aí porque o Congresso isso, porque a Assembleia aquilo. E a discussão se torna
muito pequena, muito restrita a esse varejo do troca-troca político, dos interesses políticos, e que não pensam, muitas vezes, numa nação, não pensam em como nós somos sociedade. Essa nossa política hoje, que de fato está muito ruim, ela é consequência exatamente de que há quantas gerações a gente não discute assuntos que são realmente importantes. Que sociedade nós queremos? Que sociedade os jovens querem para si? E com seus limites e com as suas relações entre os diversos conceitos? Que conexões eles vão estabelecer? Então, assim, ó, nesse canal nós não vamos discutir política. E eu vou zelar muito para que, quando se comece a ter mais interações, que os adultos comecem a interagir, eu vou zelar muito para que o assunto política não venha à tona, e quando vier, eu vou buscar evitar que isto se propague no canal. Tá? É muito importante. Nós não vamos discutir política nesse sentido que nós temos política hoje. Agora, com o tempo, nós vamos entrar no tema política, mas depois que nós tivermos formado bem esses conceitos mais importantes que estão naquela imagem da apresentação anterior, de início, e que aí sim nós tenhamos consciência de que os jovens vão poder votar, vão poder escolher a participação política de uma maneira consciente, porque nós temos um objetivo maior, que é a sociedade. Muito obrigado.